again. É o meu prazer falar aos irmãos mais uma vez. It's been a wonderful Lord's Day. Esse dia do Senhor tem sido maravilhoso. I normally cannot rest well on the Sunday afternoon. E normalmente eu não descanso no domingo à tarde. For the first time in many years, I slept like a baby. E pela primeira vez em muitos anos eu dormi como um bebê. You have a good effect on me. Acho que vocês produziram um bom efeito em mim. My subject tonight is very serious. O meu assunto hoje à noite é muito sério. It's the frightening reality of sin. Vamos falar sobre a assustadora realidade do pecado. Please stand with me as we read John chapter 1, verses 10 through 14. Por favor, levantem-se enquanto nós faremos a leitura de João, capítulo 1, versos 10 a 14. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Let us pray. Father, thank you Vamos for your orar. word. Pai, obrigado por tua palavra. It's truly a light onto our path. A tua palavra é luz para o nosso caminho. Guide us tonight. Guia-nos esta noite. Increase our love for you. Aumente o nosso amor por ti. Increase our hatred for sin. E aumente também o nosso ódio ao pecado. Conform us to the image of Christ, Conforme-nos à imagem de Cristo, in whose name we em pray. cujo nome nós oramos. Amen. Amém. May be seated. Pode assentar. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, Irmãos, irmãs, senhoras, senhores. the wisdom of our generation tells us that this is not a good sermon topic. A sabedoria da nossa geração atual nos dirá que o tópico do nosso sermão não é muito sábio, This doesn't give warm feelings to people. porque ele não dá uma sensação de bem-estar para as pessoas. This is frightening. É uma coisa meio feia, assustadora. This is gloomy. É uma coisa sombria. This is threatening. É algo que nos ameaça. The frightening reality of sin. A assustadora realidade do pecado. In fact, many large religious groups De fato, muitos grupos religiosos grandiosos will advise against subjects like this. vai aconselhar que não se fale de um tema como este. This is not the way to build a ministry. Porque parece que esse não é a melhor maneira de se edificar um ministério. To talk about the frightening reality of sin. Falar da assustadora realidade do pecado. So that begs the question, why would I announce this topic? Então isso traz a questão, por que eu trago este assunto para nós? Well, I must announce this topic because I must be true to the text. Eu preciso anunciar este assunto porque eu preciso ser verdadeiro para o contexto. I don't care about what the world thinks is the good topic. E eu nem me importo com o que o mundo acha que são bons assuntos para se falar. I must preach let God be true and every man a liar. E eu direi que Deus seja verdadeiro e todos os homens mentirosos. Now, sin is a controversial and problematic word. Mas a palavra pecado é controversa e problemática. Many people around the world look upon sin as a description of their fun. Muitas pessoas ao redor do mundo vai olhar para o pecado como se fosse uma descrição daquilo que elas fazem para se divertir, para se alegrar. Everything they enjoy, they hear preachers talk about it as sin. Parece que tudo que as pessoas gostam e tudo que elas têm prazer em fazer, os pregadores dizem que é pecado. So they think the preachers are trying to kill their pleasure. E então vão dizer que os pregadores querem matar a sua alegria. But they are wrong. Mas estão errados. 1 Peter chapter 1 and verse 8. Porque em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8, It is written, está escrito: whom having not seen you love, a quem não havendo visto a mais, though now you do not see him, no qual não vendo agora, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory. mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória.
Christianity brings joy. O cristianismo traz alegria. So now, the secular people Mas o povo secular have a bit more cerebral approach to sin. parece que lida com a questão do pecado de uma forma mais cerebral. At the beginning of the 1900s, there was a growing consensus in academia No começo do século XX, havia um consenso crescente na academia that we could get rid of the concept of sin. que nós poderíamos até mesmo nos livrar do conceito de pecado. Now, this gained a lot of ground. E isso ganhou bastante espaço. They said, it's not your fault. E eles diziam, então, não é sua culpa. When bad things happen, it's because of your evolutionary biology. Quando as coisas más acontecem, tem a ver com a sua evolução biológica. It's because of your genetic makeup. E tem a ver com a sua condição genética. It's because of the social system, Ou talvez tenha a ver com os problemas sociais. the educational system. O sistema educacional. And this idea gained traction for many years. E por muitos anos, essa ideia ganhou muita tração. They had a problem. Mas aconteceu um grande problema. The atrocities of the 20th century. As grandes atrocidades do século XX. The genocide of the Jews. O genocídio dos judeus. 2 world wars. 2 guerras mundiais. So there was a shift in academia. Então houve uma mudança no pensamento acadêmico. Even the secular people said there is sin. E até mesmo o povo secular agora admite que existe tal coisa chamada pecado. Evil is real. O mal é verdadeiro. If we do, they thought that if they do not admit to evil and sin, E eles começaram a concluir que se eles não admitissem a realidade do pecado e da maldade, they will end up trivializing the victims of sin and evil. Eles haveriam de trivializar as vítimas do pecado e da maldade. So they were certain that you had to preach against sin if you are going to validate the suffering of many. Então diziam que é necessário então dizer que o mal existe se haveremos de validar o sofrimento das pessoas. So where does that leave us? E onde que isso nos traz? We have secular people admitting there is sin and evil. Então agora temos até os seculares admitindo que há algo que se chama maldade e pecado. And there's a concern not to dehumanize anyone. E há uma preocupação de que isso não desumanize ninguém. We did not want to trivialize anyone's suffering. Porque não querem trivializar o sofrimento das vítimas do pecado. This holy text helps us to clarify the issues even deeper. Mas a verdade é que esse texto santo nos ajuda a esclarecer esse assunto de uma forma ainda mais profunda. I would like to divide it into 3 parts. E eu quero dividir esse texto em 3 partes. We will talk about detecting sin. Nós falaremos sobre a detecção do pecado. We'll talk about defining E sin. também falaremos sobre a definição do pecado. And then we will talk about divorcing sin. E nós falaremos sobre o divórcio do pecado. So when we say detecting sin, E quando eu falo sobre a detecção do pecado, we must speak of global self-righteousness. nós precisamos pensar em uma autojustiça global. When we speak of defining sin, Quando eu falo sobre a definição do pecado, we must speak of rebellious role reversals. nós falaremos sobre uma inversão de papel rebelde. When we speak of divorcing E sin, quando eu falo sobre divorciar o pecado, we must speak of divine vicarious intervention. nós falaremos sobre uma intervenção divina vicária. Let's deal with the first. Vamos falar o primeiro ponto. Detecting sin. Detectando o pecado. Global self-righteousness. A justiça própria global. I base this on verses 10 and 11. E isso a gente vê nos versos 10 e 11. Now, have you noticed that we are all experts at detecting other people's sin? Você já percebeu que nós somos todos experts em detectar o pecado dos outros? Other people. O pecado dos outros. We can't see it when it's us, A gente é meio veso quando se trata do próprio pecado. but we can pick it up quickly when it's other people. Mas a gente consegue captar rapidamente o pecado dos outros. We have a serious problem accepting that we are just as bad as the people we expose. E nós temos uma dificuldade em aceitar que nós somos tão maus quanto aqueles que nós expomos. Our default mode is to think we are better than certain people. E a nossa maneira default de pensar é que nós somos melhores do que as pessoas. We have been outraged at
other people's behavior. E muitas vezes nós ficamos indignados com o comportamento dos outros. The same behavior that is a part of our own experience. E esse mesmo comportamento que, de alguma maneira, fala da nossa própria experiência. We say, how could he do that? E a gente pergunta, como que aquela pessoa pôde How fazer could isso? she do that? Como que ela pôde fazer isso? We know we have done it. E nós sabemos que nós já fizemos isso. We have a great problem of self-righteousness. Nós temos um problema sério de justiça própria. I don't expect anyone to say amen. E eu não espero que ninguém diga amém agora, certo? These two verses appear to be unnecessary repetition. E parece até que esses dois versos são uma repetição desnecessária. But this is not the case. Mas não é o caso, não. Verse 10 tells us that the Lord Jesus, in his first appearance, was met with indifference. Nós vemos no verso 9 que Jesus Cristo, na sua primeira vinda, foi recebido com indiferença. In verse 11, we Verse hear 10. that he came to his own, but they did not receive him. No verso 11, vemos que ele veio para os seus e eles não o receberam. But if we look carefully, Mas se olharmos com cuidado, we will see two groups of people here. nós veremos dois grupos de pessoas aqui. Verse 10 is about Gentiles, Os verso 10 fala dos gentios, the world of false religion, o mundo da religião falsa, those who bow to idols. aqueles que curvam-se diante de ídolos. But verse 11 is about the Jews, Mas o verso 11 fala dos judeus, people of biblical religion. pessoas que são de religião bíblica. They bow to the true and living God. Eles se curvam para o verdadeiro Deus. Now, what's the point of bringing up these two groups? E qual que é o ponto dele falar desses dois grupos? The apostle wanted to show us that both are self-righteous. O que o apóstolo quer mostrar para a gente é que ambos são cheios de justiça própria. The pagans are self-righteous, Os pagãos estão cheios de justiça and própria the Jews are self-righteous. e os judeus também são cheios de justiça própria. The people who are bowing down to false gods are self-righteous. Aqueles que estão se curvando diante de falsos deuses estão cheios de justiça própria. And those who bow to the true and living God E, are also self-righteous. aqueles, os judeus que também se curvam diante do Deus verdadeiro, também são cheios de justiça própria. Self-righteousness is ubiquitous. A justiça própria é ubíqua, There is no difference. não há diferença. Every man on the planet is self-righteous. Todo homem no planeta é cheio de justiça própria. The Apostle Paul spoke of this in Romans chapter 3, O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 3, verse 21 to 23. os versos 22 a 23. He said, "But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets." Ele vai dizer que, Verse 21. verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Verse 22 says, "Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all who believe, and on all who believe, for there is no difference." Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, No, there is no difference. não há diferença, No difference. nenhuma diferença, No difference. não há diferença. Why? For all have sinned and come short of the glory of God. Verse 23. Verso 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. The Apostle Paul was preaching that the same thing as the Apostle John. E o apóstolo Paulo está pregando a mesma coisa que está dizendo João aqui. There is no difference. Não há diferença. Respectable people are self-righteous. Pessoas respeitáveis estão cheias de justiça própria. Vagabonds are E self-righteous. vagabundos também estão cheios de justiça própria. There is no difference. Não há diferença. The people with idols are self-righteous. Pessoas cheias dos seus ídolos e são cheias de justiça própria. The atheist is self-righteous. Ateus têm justiça própria. But the people in the church are self-righteous. Mas as too. pessoas da igreja também têm justiça própria. There is no difference. Não há diferença. All are polluted and contaminated. Todos estão poluídos e contaminados. All are corrupted and enveloped in sin. Todos estão corrompidos e envelopados pelo There pecado. is no difference. Não há diferença. They are all of the same moral and spiritual condition. Todos estão na mesma condição espiritual e moral. Their status is the same in the eyes of God. E os seus status é de pecadores aos olhos de Deus. Now, if we jump to chapter 3 of the Gospel of John, E se a gente for até o capítulo 3 do Evangelho de João, the apostle chronicles a very powerful illustration of this point. o apóstolo ele coloca uma ilustração muito poderosa deste ponto.
he introduced one of the most loved persons in the Bible. Ele nos apresenta uma das pessoas mais amadas da Bíblia. His name is O Nicodemus. nome dele é Nicodemos. The Apostle John told us that he was not like other men. E o apóstolo João nos dirá que ele não era como os outros homens. He wasn't like the fraudulent tax collectors. Ele não era como, por exemplo, os cobradores de impostos fraudulentos. He did not associate with prostitutes. Ele não se associava com prostitutas. He was numbered among the intelligentsia. Ele era numerado entre aqueles que faziam parte da inteligência. He was a judaica. winner in Ele society, era um vencedor naquela a sociedade. public intellectual, Ele era um intelectual público. a scholar of the scriptures, Ele era um erudito das escrituras. conscientious in his morality. Ele estava autoconsciente da sua moralidade. He wanted to know more about God. E ele queria saber mais sobre Deus. And even though Jesus was unpopular with the religious leaders, E mesmo que Jesus fosse não popular entre os líderes he religiosos, had to speak to Jesus. ele sentiu que precisava falar com Jesus. He came at night. Então ele à noite procurou por Cristo. He was trying to be discreet. E ele tentava ser discreto nesse contato. Now, this is the problem. E agora veja qual o problema. He is successful, Ele é bem-sucedido, able, ele é capaz, he is a decent man, ele é um homem decente, moral, ele é um homem moral, open-minded, ele é um homem de mente aberta. engaging of Christ. E ele está agora engajando-se com Jesus. He was the best of the best. Ele era o melhor do melhor daquela sociedade. And he comes to Jesus. E ele vem a Jesus. What must I do to be saved? O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus says to the best of the best, E Jesus então dirá para o melhor dos melhores: you must be born again. você precisa nascer de novo. What? O quê? But he's one of the best. Ele é um dos melhores. But Jesus says, Mas Jesus diz: you must be born again. você precisa nascer de novo. What was our Lord saying? O que Jesus está dizendo aqui? He was telling this man, Ele estava dizendo para esse homem there's no difference between the worst of men and the best of men. que não há diferença entre o pior dos homens e o melhor dos homens. All must be born again. Todos precisam nascer de novo. All need a new start. Todos precisam de um novo começo. A mere amelioration is not enough. Uma pequena melhora não é suficiente. We can't fix this up. A gente não consegue consertar a nossa situação. Clean this. A gente não pode limpar a nossa You situação. must start over. É preciso começar de novo. It's so bad with you. A situação com você é tão ruim You must begin again. que é preciso começar de novo. You must be born É again. preciso nascer de novo. This is the message. Essa é a mensagem. This is revolutionary Isso é revolucionário in every country. em todos os países. In Antigua and Barbuda Em Antigua e Barbuda. and in Brazil, E também aqui no Brasil. everyone must be born again. Todos precisam nascer de novo. You know why? E sabe por quê? We all pretend. Porque nós todos fingimos. We have a lousy diagnosis of ourselves. Nós temos um diagnóstico muito frágil acerca de nós mesmos. One politician in Antigua Um político lá de Antiga came to me one day. veio falar comigo um dia. He said, Pastor, E ele disse, pastor, I just read a book eu acabei de ler um livro by Harold Kushner. de Harold Cushman. Why do bad things happen to good people? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? He says, what do you think? E aí ele perguntou para mim, o que você acha, pastor? I said, I have a problem with the premise of your book E eu respondi, eu tenho um problema sério com a premissa do seu livro. because there are no good people. Porque não existem pessoas I boas. said, Pastor, aren't you a good person? E ele perguntou, pastor, mas o senhor não é uma pessoa boa? I said, no, sir, I need to be saved. E eu disse, não, eu preciso também de salvação. That's why I have embraced Christ, É por isso que eu abracei Cristo. because I am not good. Porque eu não sou bom. You need Christ Você precisa de because Cristo. you are not good. Porque você não é bom. There are no good people. Não há pessoas boas. There aren't even good babies. Não há, até os bebês são maus. Oh, they're so cute. Ah, eles são tão Oh, bonitinhos. coochie, coochie, coochie. Guti, guti, guti. But sin is in them. Mas o pecado está nos bebês. Psalm 51. Salmo 51. Behold, I was shapen in iniquity. Que em iniquidade eu fui formado. In sin did my mother conceive me. Que minha mãe me concebeu em pecado. In Psalm 58, Salmo 58. the wicked go astray as soon as they are born. O perverso, ele vai de largo assim que nasce. Speaking lies. Ele fala mentira.
You don't have to teach your child to Você speak não precisa, big lies. você não precisa ensinar seu filho a They're mentir. born liars. Eles já nascem como mentirosos. You have to teach them to speak the truth Você precisa ensinar o seu filho a falar a verdade, because there is no difference. porque não há diferença. All children lie. Todas as crianças In mentem. Antigua, Em Antiga in Brazil, e as crianças do Brasil também. even this town, E mesmo aqui, even this church. mesmo nessa igreja. In the days of Noah, Nos dias de Noé, God killed the entire planet, Deus matou o planeta inteiro, including the babies, incluindo os bebês. and saved 8 people. E salvou apenas 8 pessoas. Only 8. Só 8. Those were recipients of his grace. E aqueles eram receptores da graça dele. There is no difference. Não há diferença. Everyone must be born again. Todos precisam nascer de novo. Everyone needs to be changed. Todos precisam ser mudados. We need to kill the Nós self-righteousness, precisamos matar a justiça própria, for there is no difference. porque não há diferença. Thanks be to God. Graças a Deus. He's not impressed with mere religion, Ele não se impressiona com a mera religião. but only with his righteousness, Ele apenas aceita a sua própria for justiça, there is no difference. porque não há diferença. Thanks be to God. Graças a Deus. He's not impressed with mere intellect, Ele não se impressiona com o mero intelecto, but only with his image, mas apenas com a imagem dele, for there is no difference. porque não há diferença. Thanks be to God. Graças a Deus. He's not impressed with your status, Ele não se impressiona com o seu status, but only with his sanctifying work. mas apenas com a sua obra For santificadora, there is no difference. porque não há diferença. Thanks be to God. Graças a Deus. He's not impressed with the mighty, Ele não se impressiona com os poderosos, but only with meekness. mas apenas com os mansos, For there is no difference. porque não há diferença. Period. Ponto final. But secondly, let's look at defining sin. Mas em segundo lugar, vamos olhar sobre a definição do pecado. I am still on verses 10 and 11. Eu ainda estou aqui no verso 10 e 11. How do we define sin? Como nós definimos o pecado? We need a deeper definition. Nós precisamos de uma definição mais profunda. The definition that I will use tonight A definição que eu usarei esta noite is rebellious role reversal. é a inversão de papéis rebelde. Now, many of us, when we think of defining sin, Muitos de nós, quando pensamos em definir o pecado, we go to 1 John chapter 3 and verse 4. a gente vai para 1 João, capítulo 3, verso 4. It says, whoever sins also commits lawlessness, and sin is lawlessness. O que o texto diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. This is an accurate definition, Esta é uma definição acurada, but it only defines the act of sin. mas ele apenas define o ato do pecado. It does not define the essence of sin. Ainda não define aqui a essência do pecado. I hope you're with me. Espero que você esteja me acompanhando aqui. This talks about the act of sin. O texto de João, 1 João 3,4 fala dos atos de pecado, It's lawlessness. é a quebra da lei. But it doesn't tell you about the essence of sin. Mas ainda não fala nesse texto sobre a essência do pecado. Because the essence of sin is role reversal. Porque a essência do pecado é essa inversão de papéis. Listen, if we study verses 10 and 11, Veja só, se a gente volta lá para João e estuda os versos 10 e 11, there is nothing said there about breaking rules. nós não vemos nada aqui sobre a transgressão da lei. You don't see in verse 10 and 11 the 10 commandments. A gente não está vendo aqui nos versos 10 e 11 os 10 mandamentos. Thou shalt have no other gods before me. Não terás outros deuses diante de mim. You should not bow to a graven image. Não se curvará diante de You uma should not imagem. take the name of the Lord in vain. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Remember the Sabbath to keep it holy. Lembra-se do sábado Etc., e santificá-lo, etc, etc. There are no rules listed here Nós não vemos nenhuma regra listada aqui nos versos 10 e 11. because it's deeper. Porque nós temos aqui algo mais profundo. Yes, sin is breaking rules, Sim, o pecado é mesmo a transgressão da lei. but it's deeper than breaking rules. Mas ainda mais do que isso, é mais profundo. It's role reversal. É uma inversão de papéis. It's an ontological problem. É um problema ontológico. We have the great God, Nós temos um Deus maravilhoso and we commit cosmic treason. e nós cometemos uma traição cósmica. We decide to take his place. Porque nós decidimos tomar o lugar dele. This is what our first parents did, É isso Adam and Eve. que os nossos primeiros pais fizeram, Adão e Eva. This is what they did in the Garden of Eden. É isso que eles fizeram lá no Jardim do Éden. Satan made a suggestion. Satanás propôs uma sugestão.
And instead of straightening him out, E ao invés de corrigir Satanás, they decide that they will judge. eles decidiram que eles atenderiam. But the only problem is Agora, o problema foi o seguinte: there is no vacancy in the position of judge. não há uma vacância na posição de juiz. God is the judge. Deus é o juiz. They were not to judge whether they will obey Satan or obey God. E eles não eram aqueles capazes de fazer juízo se poderiam obedecer a Deus ou a Satanás. When they decided to judge, Quando eles decidiram julgar, they committed cosmic treason eles cometeram uma traição cósmica. because God is still on the throne. Porque Deus ainda está no trono. And this is our problem. E esse é o nosso problema. Every time we sin, Todas as vezes que pecamos, we take the throne. nós assumimos o trono. We say, I will decide what's good for me. E nós dizemos, eu é que decido o que é bom para mim. But you did not make yourself. Mas você não se fez, você não é o seu autocriador. There is no self-creation. Não há autocriação na humanidade. This is a ridiculous concept. Esse é um conceito ridículo, But the world loves it. mas o mundo ama esse conceito. Oh, the intelligent people talk about self-creation. E as pessoas inteligentes gostam de falar de autocriação. They say there was a time when there was nothing. E eles diziam que havia um tempo em que não havia nada. And then there is a big bang. E então eu vi um Big Bang. And voila, there's something. E vou lá, alguma coisa agora apareceu. But this is nonsense. Mas isso é ridículo. If we could just think, we know this is nonsense. E se a gente pensar um pouco nisso, a gente sabe que é ridículo. If there ever was a time there was nothing, E se houve algum tempo em que não havia nada, there would be nothing now. então haveria nada agora. You can do basic arithmetic. Você pode fazer aritmética básica. Nothing plus nothing. Nada mais nada é igual. Nothing times nothing E nada vezes nada é igual. is nothing minus nothing. E nada menos nada é igual. Nothing multiplied by nothing. E nada multiplicado por nada. Still nothing. Continua sendo nada. So if you start with nothing, E se você então começar com nada, you must have nothing. você não terá nada. But there is something. Mas há alguma coisa. There is something. Mas há alguma coisa. So obviously there was never nothing. Então é óbvio que nunca houve um nada. But the world invents self-creation Mas o mundo inventa essa autocriação. because they don't want to account to anyone. Porque eles não querem prestar contas para ninguém. You see, they make themselves the God. E eles se autoproclamam They make deuses. themselves the authority. Eles se autoproclamam a autoridade. So they answer to themselves. De modo que eles possam responder para si mesmos. And this is the essence of sin. E isto é a essência do pecado. Yes, sin involves breaking God's rules. Sim, o pecado envolve a quebra da lei de Deus. But at the foundation of sin, Mas no fundamento do pecado it's taking the place of é God. tomar o lugar de Deus. And we must reject this. E nós devemos rejeitar isto. Now, please notice that our Lord told us a very powerful lesson in Psalm 100. E veja que o Senhor nos ensina uma lição muito poderosa no Salmo 100. David said in verse 3 Davi disse no verso 3 of Psalm 100, do Salmo 100. know that the Lord, He is God. Sabei que o Senhor é Deus. It is He who has made us and not we ourselves. Foi Ele que nos fez e dele somos. We are His people Nós somos seu povo and the sheep of His e o pasture. rebanho do seu pastoreio. But of course, we think the opposite. Mas é claro, a gente pensa o contrário. We think the opposite every time we sin. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos Because agindo de forma contrária. The essence of sin is role reversal. Porque a essência do pecado é uma inversão de papéis. Brothers and sisters, we have an owner. Irmãos, irmãs, nós temos um dono. Someone made us. Alguém nos criou. The maker writes the manual. E aquele que é o criador é quem escreve o manual. Problems only happen when manuals are ignored. E os problemas acontecem quando os manuais são ignorados. When we buy a new appliance in our house, Quando nós compramos um equipamento novo em casa, we get a manual, nós recebemos um manual com o equipamento. but we don't want to read this. E a gente às vezes pensa, não quero ler Push esse this manual. aside E a gente joga o manual de lado. until nothing works. E aí nada funciona. And we ask, where is the manual? Aí a gente começa, puxa, cadê aquele manual, vai? This happens with life.
Mas isso também acontece com a vida. People don't want the word of God As pessoas não querem a palavra de until Deus. everything falls apart. Até que tudo começa a desmoronar. Because people want to make their own rules. Porque as pessoas querem criar as suas próprias regras. They want to be God. Elas querem ser Deus. They want to pretend that they made themselves. E elas querem fingir que elas se autocriaram. But this is a coup d'etat. Mas isso é um golpe de Estado. This is cosmic treason. Isso é uma traição cósmica. Listen, you're not fooling God. A gente não vai enganar Deus, gente. You're still a rebel. Nós continuamos como rebeldes. When you give, but do it grudgingly. Quando a gente dá, mas a gente faz isso com o coração pesado. You're still a rebel. Nós continuamos sendo rebeldes. When you work, but do it lazily. Quando nós trabalhamos, mas trabalhamos de forma preguiçosa. You're still a rebel. Você ainda é um rebelde. When you worship, but only routinely. Quando você adora, mas faz isso apenas por força de rotina. You're still a rebel. Você ainda é um When rebelde. you serve, but do it with resentment. Quando você serve, mas serve com ressentimento. You're still a rebel. Você é um rebelde. When you comply, but do it legalistically. Quando você cumpre a lei de Deus, mas faz isso de forma You're legalista. still a rebel. Você continua um rebelde. When you are applied, but do it mockingly. Quando Polite. você é educado, mas é educado de forma cínica. You're still a rebel when you give compliments. Você ainda é um rebelde quando você elogia, Even while you are being covetous. mas ao mesmo tempo você está com inveja. You're still a rebel. Você é When rebelde. you offer apologies, Quando você pede desculpas, but not with a broken and a mas contrite o seu heart. coração não está contrito. You're still a rebel. Você ainda é um rebelde. When you preach the doctrines of Quando grace, você prega as doutrinas da graça, but you don't practice the grace of the mas doctrines. você não pratica a graça das doutrinas. Finally, Realmente. let's talk about divorcing sin. Vamos falar sobre o divórcio do pecado. And I'll call this divine vicarious intervention. E eu chamarei isso de intervenção divina vicária. Let's look at verses 12 through 14. Veja os versos 12 a 14. Up to this point, Nesse ponto aqui, we have discussed detecting sin. nós falamos sobre a detecção do pecado. We have discussed defining sin. Também falamos sobre a definição do pecado. Now let's talk about divorcing it. Vamos agora falar sobre o divórcio do pecado. How do we get rid of it? Como é que a gente se livra do pecado? How do we leave it behind? Como que a gente deixa o pecado para trás? How do we get the victory over this menace, Como que nós ganhamos vitória sobre esta ameaça contra nós? this intimidating foe? Essa força intimidadora. The answer is divine vicarious intervention. A resposta é uma intervenção divina vicária. God alone must act, Deus somente é quem deve agir, or the solution is a fake. porque outras soluções são falsas. Only pretentious religion Apenas os religiosos pretensiosos will tell you that you can do a few rituals, vai dizer que você pode talvez cumprir alguns rituais, make a pilgrimage, talvez fazer uma peregrinação, give to the poor, doar seu dinheiro para os pobres do the good works, e talvez fazer boas obras. and you are okay. E você vai ficar bem. But God begs to differ. Não, mas Deus, ele discorda Because desse conceito. Our goodness is never going to be good enough. Porque a nossa bondade nunca será uma bondade suficiente. Because God is infinitely holy. Porque Deus é infinitamente santo. The prophet Isaiah, in Isaiah chapter 64 and verse 6, Em Isaías capítulo 64, verso 6, says, But we are all like an unclean thing, diz que nós somos todos impuros and all of our righteousnesses are as filthy rags, e que toda a nossa justiça são trapos de imundícia. and we all fade as a leaf, E nós todos haveremos de cair como folhas. and our iniquities like the wind have taken us away. E as nossas iniquidades nos levam como o vento. Divorcing sin involves at least two things, Divorciar-se do pecado envolve pelo menos duas coisas. A and B. A e B. A, Primeiro, atonement, not achievement. nós precisamos de expiação e não de esforço próprio. It's atonement, not achievement. É a expiação e não o nosso esforço. Verse 12 says, But as many as received him, O verso 12 nos diz que todos quantos o receberam, to them gave he the right to become the children of God, even to those that believe on his name. deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. This is the first hurdle in divorcing sin. Nós temos aqui o nosso primeiro passo para divorciar do pecado. What
What does it mean when it says believe on his name? O que ele quer dizer quando fala em crer no seu nome? What's involved with that? O que está envolvido em crer no nome de Cristo? Well, back then, in ancient times, the name was significant. Nos tempos da antiguidade, o nome era algo significativo. When you believe in someone's name, you embrace the person and their work. Quando você crê no nome de alguém, você abraça essa pessoa e também a obra dela. You identify with the person. E você é identificado com essa pessoa. Your significance comes from the person. E a sua próprio significado vem daquela pessoa em cujo nome você Your crê. security is wrapped up in the person. E a sua segurança está amarrada àquela pessoa. Jesus Christ made it abundantly clear that we must embrace him. E Jesus Cristo nos deixou abundantemente claro que nós precisamos abraçá-lo. His person and his work. A pessoa dele, a obra dele. He never said follow them. Ele nunca disse siga-os. He never said follow it. Ele nunca disse siga isto. He never says follow us. Ele nunca disse siga-nos. He said follow me. Ele disse siga-me. It was singular. Singular. By grace alone. Pela graça somente. Through faith alone. Pela fé somente. In Christ alone. Em Cristo somente. This is the message. Essa é a mensagem. His active and passive obedience. A sua obediência ativa e passiva. Where he fulfilled all righteousness for us. Em que ele cumpre toda a justiça por nós. And then he paid off our infinite debt. E ele paga então a nossa dívida infinita. This is the only way Essa é a única maneira to deal with divorcing sin. para que nós possamos nos divorciar do It will not pecado. happen any other way. Não vai acontecer de uma outra forma. But not only must there be atonement and not achievement, Não apenas a gente precisa da expiação e não do nosso esforço, there must be adoration, not activism. nós precisamos também da adoração e não do ativismo. Now what do we mean by that? É o que eu quero dizer por isso. It means that doxology must be your focus. Isso quer dizer que a doxologia deve ser o nosso foco. Not being an activist. Nós não somos chamados para ser ativistas. There are people who want to change the world. Há pessoas que querem mudar o mundo. And they march. E eles marcham. They have a placard. E eles têm as suas placas. They're demanding justice. E exigem justiça. And they will fight for the cause. E eles lutam pela causa. Christ says, no. E Jesus está dizendo, não, gente. It's only in worship. É só na adoração. Please look at verse 14. Veja o verso 14. And the word became flesh E o verbo se fez carne. and dwelt among us. E habitou entre nós. And we beheld his glory. E vimos a sua glória. We beheld his glory. Nós vimos a sua glória. We beheld his glory. Nós vimos a sua glória. The glory as of the only begotten of the A Father. glória do unigênito do Pai. Full of grace and truth. Cheio de graça e verdade. When it says beheld, it means gazed on. Quando ele diz que nós vimos a sua glória, é que nós contemplamos a sua glória. We are gazing on Christ. Nós contemplamos Cristo. We will not look away. Nós não desviaremos o nosso olhar. When you stop gazing, Quando paramos de contemplá-lo, you go down. então nós caímos. Ask Peter on the water. Pergunte para Pedro quando ele andou sobre a água. Jesus told him to come. Jesus disse, venha. He consented to come. E ele então se dispôs a He vir. went out on the water. E ele colocou-se sobre a água. Peter was walking on the water. E Pedro andou sobre a água. But then he looked away. Mas aí ele começou a olhar ao seu redor. This is ridiculous. E ele começou a pensar, isso é How ridículo. is this happening? Como que isso está acontecendo? Am I dreaming? Será que eu estou sonhando? Oh, this is not really possible. Eu acho que isso não é possível. This is a joke. Isso é uma piada. This is sleight of hand. Não, isso aqui está fora de mão, gente. I don't believe this. Eu não posso crer nisso. That's when he went down. E foi nessa hora que ele afundou. You have to keep your eyes on Você Jesus. precisa manter os seus olhos em Jesus. We beheld his glory. Nós vimos a sua glória. We beheld his glory. Nós vimos a sua glória. The glory as of the only begotten of the A Father. glória do unigênito do Pai. Full of grace and truth. Cheio de graça e de verdade. We must keep our eyes on him. Nós precisamos manter os nossos olhares sobre Cristo. It's about doxology. Ele tem a ver com a nossa doxologia. Because our sin only begins Porque o nosso pecado apenas começa when the worship stops. quando a nossa adoração acaba. Oh, you didn't even hear me.
Você acha que não me ouviu I have direito? got to repeat this. Eu preciso repetir o que eu disse. I'm looking at you and you looking at me as if I didn't say anything. Vocês estão olhando para mim e eu olhando para vocês e parece que eu não disse nada. I said the sin only Eu disse begins que o pecado só começa when the worship stops. quando a adoração acaba. In order to sin, Para que a gente peque, you have to stop worshiping. você precisa parar de adorar. You have to stop gazing Você on Christ. tem de parar de contemplar Cristo. Every time you sin, Todas as vezes que você peca, you stop worshiping. você parou de adorar. That's why we must pray without ceasing. Por isso que nós devemos orar sem cessar. We must have a life of prayer. Nós devemos ter uma vida de oração. We must never stop. Nós nunca devemos parar. Pray when you drive. Ore quando você dirige. Pray when you work. Ore quando você Pray trabalha. when you play. Ore quando você está até brincando. Pray all the time. Ore o tempo todo. Because the sin only begins Porque o pecado só começa when the worship stops. quando a adoração acaba. You want victory? Você quer vitória sobre o pecado? You want to divorce the sin? Você quer se divorciar do pecado? Keep worshiping. Então continue adorando. God invented music for worship. Deus inventou a música para adoração. This is why music is so powerful. É por isso que a música é tão poderosa. Sometimes you are not even paying attention. E às vezes você parece que nem presta atenção. You go to a place of business and they're playing some music. Às vezes você vai, por exemplo, para um prédio comercial e tem música lá no fundo, né? This is not good music. E muitas vezes nem é boa música. This is perverted music. É música pervertida muitas They vezes. play it Mas eles colocam lá. and you're not paying E attention. você não presta atenção. You're doing your business. Você está ali fazendo seus negócios. But then late at night, Mas depois à noite, you start to move. você começa a se movimentar ali. When did I listen to this song? E você começa a falar assim, onde que eu ouvi essa música mesmo? Because it went into your spirit. Porque ela chegou lá na sua alma. Because God created music for worship. Porque Deus criou a música para adoração. This is why you need to take the initiative. É por isso que você é quem deve ter a iniciativa. Begin the day with good music. Comece o dia com boa música. Get that into your head. Coloque a boa música na sua mente. Get the word in your head. Coloque a palavra na sua mente. Begin to gaze on Him early. E comece a sua contemplação de Cristo logo pela manhã. Because the sin only begins Porque o pecado só começa when the worship stops. quando a adoração acaba. Adoration. A adoração. So A, Então, primeiro lugar, atonement, not achievement. é expiação e não esforço próprio. And B, E 2, segundo lugar, adoration, not activism. adoração e não ativismo. Look upon Jesus. Olhe para Jesus. He's truly the just and the justifier Porque ele é o justo e justificador of all who believe. de todos aqueles que creem. Look to Jesus. Olhe para Jesus. He's the author and the finisher of our faith. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Look to Jesus. Olhe para Jesus. He is the righteousness and the recompense of the redeemed. Ele é a justiça e a recompensa dos redimidos. Look to Jesus. Olhe para Jesus. He's the holiness and the healing of God's Ele people. é a santidade e a cura do povo de Deus. Look to Jesus. Olhe para Jesus. He's the strong one who has become weak for sinners. Ele é aquele que é o forte que tornou-se fraco por pecadores. Gaze upon him. Contemple Cristo. Do not look away. Não olhe para os lados. He is enough. Ele é suficiente. He is more than enough. Ele é mais do que suficiente. Because of him, Por causa de Cristo, sin shall not have dominion over me. o pecado não terá domínio sobre mim. Because of him, Por causa de Cristo, my sin has been cast as far as the east is from the west. o meu pecado foi lançado tão longe quanto o ocidente se dista do oriente. Because of him, Por causa de Cristo, my sin is swallowed in the depths of the sea. o meu pecado foi engolido pelas profundezas dos mares. Because of him, Por causa de Cristo, my sin, meu pecado, all the bliss of this glorious thought. a bênção desse pensamento glorioso, My o sin, meu pecado, not in parts, Não. but the whole, não parcialmente, mas completamente. is nailed to the O cross. meu pecado está crucificado na And I cruz. bear it no more. E eu não carrego mais esse peso. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Oh, my soul. Oh, minha alma. Hallelujah to the Lamb of God. Ao Cordeiro de Deus. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém.